Eu sou Alex Bruno. Antes de começar, queria mandar um abraço aí para as turmas do primeiro ano de Moraes Almeida. E nas aulas anteriores, nós vimos o assunto conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. E na aula de hoje, eu vou estar explicando sobre o conjunto dos números racionais e irracionais. Então, fica comigo e vamos estudar. O conjunto dos números racionais, basicamente, é um conjunto formado por qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. A letra Q, ela é usada para representar o conjunto dos racionais em homenagem à palavra inglesa quotiente. Como todo número racional pode ser escrito em forma de fração, ele gera uma divisão, daí a palavra quociente, na nossa língua portuguesa. Um número racional, ele vai apresentar a seguinte característica. Temos aí uma fração de números P e Q, tal que o P pertence ao conjunto dos inteiros, Q também pertence ao conjunto dos inteiros e tem uma característica, o Q, que é o valor que está no denominador, ele tem que ser diferente de zero, né? Não pode haver aqui no denominador um valor igual a zero. Vejamos aqui alguns subconjuntos dos racionais. O primeiro deles é o conjunto dos números racionais não nulos. E aqui vai apresentar os termos, né? Qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Menos 2, menos 3 sobre 2, menos 1, 1 quarto, 1, 3 sobre 2. E nós temos aqui vários pontinhos aqui indicando reticências porque nós temos infinitos números racionais. E aí, como é o conjunto dos racionais não nulos, o único elemento que não está presente aqui é o zero. E nós podemos representar assim, o asterisco, que vai indicar que é o conjunto dos racionais não nulos, vai ser igual ao conjunto dos racionais, com exceção do elemento zero. Nós temos também o conjunto dos racionais não negativos, ou seja, ele não vai conter um número negativo. Então aqui, qualquer número que pode ser escrito em forma de fração, incluindo zero, né? 0, 1 quarto, 1, 3 sobre 2, e nós temos infinitas frações que podem ser escritas aí no conjunto dos racionais não negativos. Temos também o conjunto dos racionais não positivos, que já vai ser indicado aqui por um sinalzinho de menos, aqui do lado direito abaixo, e vai ser qualquer número que pode ser escrito em forma de fração e que tenha sinal negativo. Quanto à relação de inclusão, nós podemos concluir o seguinte, o conjunto dos naturais, como já vimos na aula anterior, ele está contido no conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros também está contido no conjunto dos racionais. Nós podemos escrever isso simbolicamente da seguinte maneira. Então, nós temos aqui rachurado de azul o conjunto dos números naturais, que é qualquer número que tenha um sinal positivo. Todo número natural, ele faz parte do conjunto dos números inteiros, né? E aí, dentre os inteiros, nós vamos ter os números positivos, que compõem os naturais, e vamos ter também os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Já os racionais, ele vai englobar os números que são inteiros e, inclusive, os números escritos em forma de fração, tanto positivos quanto negativos. Se liga nessa. Todo número racional ele pode ser representado na sua forma decimal também. Para você poder converter um número em forma de fração para a forma decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador. Vamos verificar um exemplo aqui. Dividindo 5, que é o numerador, por 2, vamos ter o seguinte resultado. 2 vezes 2 resulta em 4, para chegar no 5 sobrou 1.
1 não dá para dividir para esse 2, então eu coloco uma vírgula e acrescento um 0 aqui ao lado do 1, virando uma dezena. Que número vezes 2 chega no 10? O 5. Então, a fração 5/2 equivale ao decimal 2,5. E assim, qualquer número fracionário pode ser escrito na forma decimal. Basta você dividir o numerador pelo denominador. Exercício de fixação. Transforme os números da forma fracionária para a forma decimal. Nós temos aqui o primeiro item, 7/4, item B, 9/2, item C, 5/3, item D, 3/7. Vamos converter o primeiro caso aí de fração para a forma decimal. Então eu peço a você aí, pausa o vídeo agora aí, tenta fazer sozinho e aí você compara com o meu resultado, tá beleza? Então vou continuar aqui. Usando o algoritmo da divisão, vamos dividir 7 por 4. Então, que número vezes 4 vai chegar mais próximo possível do 7, sem ultrapassar o 7? É 1. 1 vezes 4 é 4. Para chegar no 7, faltou 3. Então, não dá para dividir aí 3 para 4. Então, coloca uma vírgula e acrescenta um 0, virando 30. E então, que número vezes 4 mais se aproxima do 30? É 7. 7 vezes 4 é 28. Para chegar nos 30, faltou 2. E aí você acrescenta um 0 aqui. Aí qual número vezes 4 vai dar 20? É 5. Então, a fração 7/4 equivale a 1,75. Convertendo agora a fração 9/2 para a forma decimal, vamos ter o seguinte. Novamente, usando o algoritmo da divisão, vamos dividir 9 por 2. Então, que número vezes 2 mais se aproxima do 9? 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar no 9, faltou 1. E aí, 1 não dá para dividir o 2. Então, coloco uma vírgula e acrescento um 0. Nós temos 10. Que número vezes 2 chega no 10? 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar no 10, não faltou nada. Portanto, a fração 9/2 equivale ao decimal 4,5. Item C, 5/3. Novamente, nós perguntamos aqui qual é o número que vezes 3 mais se aproxima do 5. É 1. 1 vezes 3 é 3. Para chegar no 5, faltou 2. 2 não dá para dividir para 3. Coloca-se uma vírgula e acrescenta o 0. Qual número vezes 3 vai chegar mais perto do 20? É o 6. 6 vezes 3, 18. Para chegar no 20, faltou 2. Acrescenta um 0. Qual é o número que vezes 3 mais se aproxima desse outro 20? É o 6 de novo. 6 vezes 3, 18. Para chegar no 20, 2. Acrescenta um 0. Então, perceba que o tempo todo vai dar aqui o número 6. Então, a fração 5/3 vai equivaler a uma dízima, 1,66 e assim por diante. Reticências. E para finalizar, 3/7. Eu peço a você que tente fazer aí e você deixa no comentário quanto foi o resultado aí de 3/7 na forma decimal. A resolução do exercício anterior permite perceber que a transformação de uma fração para decimal ele pode gerar duas situações diferentes. Uma pode gerar um decimal exato ou pode gerar uma dízima periódica. Vamos verificar aqui cada situação. Vamos converter agora a fração 3/15 na forma decimal. Usando o algoritmo da divisão, 3 não dá para dividir para 15, então eu vou acrescentar um 0 aqui, com uma vírgula, e um 0 no 3. Então vira 30. Qual número multiplicado por 15 chega no 30? É o 2. Então a fração 3/15 equivale ao decimal 0,2. Agora vamos converter a fração 9/2 na forma decimal. Nós já vimos no exercício de fixação que o resultado vai ser 4,5. Perceba que nesse exemplo de número decimal exato,
a conversão de fração em decimais gerou números cujas casas elas terminam. Então, 4,5 paramos aqui e 0,2 paramos aqui. Então, o que vem a ser o número exato? Ele vai possuir uma quantidade de algarismos finitos que vai formar o decimal. Já a dízima periódica vai ser formada por algarismos que não terminam. É uma infinidade de valores e você nunca consegue verificar o fim deles. Vamos verificar esse exemplo aqui. 4 sétimos. Usando o algoritmo da divisão, nós temos 4 não dá para dividir para 7, então você vai acrescentar um 0. E aí nós temos 40 dividido para 7. Qual é o número que multiplicado por 7 mais se aproxima do 40? É o 5. 5 vezes 7 vai gerar 35. E aí, 7 vezes 5, 35. Para chegar no 40, faltou 5. E então, não dá para dividir 5 para 7. Você acrescenta um 0, nós temos 50. Qual é o número que multiplicado por 7 mais se aproxima do 50? É o próprio 7. 7 vezes 7, 49. Para chegar no 50, faltou 1. Então, não dá para dividir 1 para 7, você acrescenta um 0. E aí, que número vezes 7 mais se aproxima do 10? É 1. 1 vezes 7 é 7. Para chegar no 10, faltou 3. Novamente acrescentar um 0, porque não dá para dividir. E aí, que número vezes 7 mais se aproxima do 3? Vai ser 4. 4 vezes 7 é 28. Para chegar no 30, faltou 2. Novamente acrescentar o 0. E que número vezes 7 mais se aproxima do 20? É 2. 2 vezes 7, 14. Para chegar no 20, faltou 6. Novamente acrescentar o 0. E que número vezes 7 mais se aproxima do 60? É 8. 8 vezes 7, 56. Para chegar no 60, faltou 4. E se você percebeu, a divisão por 4, nós já fizemos aqui, ó. Vai gerar 5. E vai sobrar 5. E a divisão por 50 já foi realizada. Gerou 7 e sobrou 1. E então, nós vamos ter aqui uma sequência formada por esses números. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Novamente, 5, 7, 1, 4, 2, 8. E aí essa sequência não tem fim. Nós temos então uma dízima periódica. Outro exemplo de dízima, nós temos aqui o 10 sextos. Dividindo o 10 por 6, nós temos aqui, primeiramente 1. 1 vezes 6 é 6. Para chegar no 10, faltou 4. Não dá para dividir 4 por 6, coloca-se uma vírgula e acrescenta o 0. Então, qual número vezes 6 mais se aproxima do 40? O próprio 6. 6 vezes 6 é 36. Para chegar no 40, faltou 4. Então, ó, você acrescenta o 0 novamente. E aí, vamos ter novamente o 6. Né? 6 vezes 6 é 36. Para chegar no 40, faltou 4. E aí, nós não finalizamos o 6 o tempo todo. Então, a fração 10 sextos equivale ao decimal 1,66666 infinitas vezes. Nós temos, então, aí uma dízima periódica. E para não necessitarmos repetir o número várias vezes, nós colocamos o algarismo que se repete 3 vezes, seguido de reticências. Observação. A fração que dá origem ao decimal é chamada fração geratriz. Nós vamos estudar na próxima aula como obter a fração geratriz
dado já o número na sua forma decimal. Aqui nós estamos vendo o número na forma fracionária, como obter o decimal equivalente. Na próxima aula, nós vamos fornecer o número decimal e vamos obter a fração que gerou ele. A propriedade de fechamento para os racionais ela é válida para as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso quer dizer que qualquer número racional, quaisquer 2 números racionais, somados resultam em um outro número racional. A subtração também, você multiplicando 2 números racionais, o resultado dessa multiplicação também será um número racional. Ao dividir 2 números racionais, o seu resultado também será racional. Desta forma, nós temos então que é válida a propriedade do fechamento para qualquer uma das 4 operações básicas da matemática. A representação do conjunto dos racionais na reta numérica, ela vai ser semelhante ao que nós já vimos na aula anterior. Nós temos aqui uma reta semelhante a uma régua, marcando aqui os valores inteiros: 0, 1, 2, 3 e da esquerda para a direita nós temos aqui os valores positivos, da direita para a esquerda nós temos os valores negativos. E entre esses números inteiros nós temos as frações. Para saber a localização de uma fração na reta numérica, nós podemos aqui obtê-lo na forma decimal e assim situarmos mais ou menos a localização dele. Por exemplo, menos 1,5. Você dividindo 1 por 2, você tem aqui 0,5. Então, 0,5, no caso, menos 0,5, vai estar entre 0 e o menos 1. E vai estar na metade da localização. Então, 3/4, você dividindo, ele vai dar aqui equivalente a 0,75. Então, se você perceber a localização dele aqui, ó, ele está passando a metade desse espaço aqui, desse intervalo entre 0 e 1. Então, 0,75 está mais próximo do 1 do que do 0. E assim por diante. Operações com números na forma decimal. Então, sabemos que o número na forma decimal vai ser um número racional. E aqui a adição e subtração, a lógica deles vai ser a mesma que nós trabalhamos na aula anterior, do conjunto dos inteiros, né? Mesmo sinal você vai juntar, vai somar, e sinais contrários você vai diminuir. Mas vamos verificar aqui alguns exemplos. Nós temos aqui 4 exemplos de números na forma decimal e com operações aqui de adição e subtração. Então, para nós podermos obter o resultado, é mais fácil nós posicionarmos os números um em cima do outro e assim facilitar o raciocínio, que é o que nós vamos fazer agora. O 2 ele equivale a 2,00, colocando o mesmo número de casas decimais que tem o 1,35. E agora nós podemos adicionar. Como tem mesmo sinal, 2 e 1,35, os dois são positivos. 0 com 5 é 5. 0 com 3 é 3. A vírgula repete-se. E aí 2 mais 1 é 3. Então, a soma dos decimais 2 mais 1,35 resulta em 3,35. Somando o número 3,5 com o número 5,47, foi acrescentado um zero para corresponder à casa decimal do 7. Então, 0 mais 7 é 7. 5 mais 4 é 9. Repete-se a vírgula. 3 mais 5 é 8. Então, o decimal 3,5 mais o 5,47 resulta em 8,97. Perceba que, para efetuar a operação, eu posiciono a vírgula de cada decimal na mesma direção uma da outra. Não pode ocorrer aí de elas não estarem correspondendo. Então, 5 vai corresponder ao 4 e o 0 corresponde ao 7. É assim que se faz a operação de adição e subtração com números decimais. Agora, subtraindo os decimais 6,84 e 2,31, a lógica é como se não houvesse decimal. Você vai diminuir. Ó. 4 menos 1, 3. 8 menos 3, 5.
repete-se a vírgula, 6 menos 2 é 4. Então, essa subtração resultou no decimal 4,53. Para finalizar, nós temos aqui 8,41 menos 3,86. Então, vamos diminuir. 1 não dá para diminuir 6, então nós vamos emprestar uma unidade do 4. Então, o 1 fica valendo de 11. 11 menos 6 resulta em 5. E esse 4 virou 3 agora porque ele emprestou uma unidade, né? Então, 3 não dá para diminuir 8. Então, vamos ter aqui, ó, empresta uma unidade desse 8 e vamos ter 13. 13 menos 8, vamos ter aí 5 também. E aqui nós temos, então, agora, não 8 mais, e sim 7. 7 menos 3 é 4. E repete-se a vírgula. Então, o valor aqui, 8,41 menos 3,86, resulta em 4,55. A multiplicação com decimais vai ser na forma semelhante à que nós vimos com a multiplicação de inteiros. No entanto, vai ter essa questão de casas decimais e vírgulas. Vamos verificar aqui 2 exemplos de multiplicação com decimais. Lembrando que essa questão de jogo de sinal foi explicada na aula anterior. Então, se você não recorda, assista ao vídeo aí, aula 3, conjunto dos naturais e inteiros, tá? Então, vamos multiplicar agora aqui. É mais fácil você efetuar a multiplicação posicionando os números um sobre o outro. Então, vamos obter o resultado agora. 2 vezes 5 é 10. Então, sobe uma dezena aí. 2 vezes 2 vai ser 4. Com 1, 5. O 2 já foi multiplicado aqui por todos, né? Agora, esse outro 2. 2 vezes 5 é 10. 0, sobe uma unidade aqui. 2 vezes 2 é 4. Com 1 é 5 novamente. E agora nós podemos somar esses resultados aqui. 0, 5 mais 0 é 5. E nós temos aqui o 5. E agora, uma regra muito importante aí na multiplicação com decimais. Nós temos aqui um algarismo após a vírgula e nós temos mais um algarismo após a vírgula, totalizando aí 2 algarismos. Então, aqui nós devemos ter no resultado final 2 algarismos após a vírgula, que então vai ser aqui, ó, 1, 2. O resultado da multiplicação, 2,5 vezes 2,2 é 5,5 ou 5,50, né? Esse zero aqui é irrelevante, esse último zero. E nós temos aqui, ó, sinais contrários, um positivo e um negativo. Quando temos multiplicação de números com sinais contrários, o resultado final sempre será negativo. Essa situação é explicada na aula anterior. Então, novamente, eu não vou poder explicar aqui, mas você pode assistir a aula anterior para poder entender o que eu estou explicando aqui, de jogo de sinal. Novamente, fica mais fácil você efetuar a multiplicação de decimais posicionando um número em cima do outro. Nesse momento, nós não vamos levar em consideração o sinal. Vamos apenas multiplicar e aí, após o resultado, nós consideramos aqui o jogo de sinal, qual vai ser o resultado aí da operação. Então, 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 3 é 15. Com aquele 3 que subiu, nós vamos ter 18. 4 vezes 6 é 24. Então, fica 4 e o 2 do 20 sobe, né? Então, 4 vezes 3 é 12. 12 com o 2, 14. Eu sugiro a você, principalmente aquele que tem dificuldade com matemática, que refaça essas questões aí no seu caderno e treine para você aprender como efetuar a operação com decimal. E agora nós vamos somar, né? Fizemos a multiplicação, vamos somar os resultados aqui. 0,
8 mais 4 é 12, sobe 1. 1 e 1, 2. Com 4, 6. E nós temos aqui 1. Olha só, perceba o seguinte, ó. Nós temos um algarismo após a vírgula e nós temos mais um algarismo após a vírgula, totalizando 2 algarismos. Então, nesse resultado final aqui, nós vamos ter também 2 algarismos após a vírgula, 1 e 2. Então, o resultado aqui dessa operação, 3,6 vezes 4,5 é 16,20. Sempre se o último algarismo for zero, você pode até ignorá-lo. Pode dizer que é 16,2. E o resultado final? Olha só. Como estamos multiplicando e eles têm mesmo sinal, ó, negativo com negativo, o resultado final vai ser positivo. Menos com menos é mais na multiplicação. Observação. Existem números cuja representação decimal não é feita de forma periódica. Dessa forma, esses números não têm a sua forma fracionária. E aí, nós denominamos eles de números irracionais, porque eles não podem ser escritos na forma de fração. Vejamos alguns exemplos de números irracionais. Temos aqui alguns exemplos de números que não podem ser escritos na forma de fração. Então, raiz quadrada de 2. Você obtendo aqui os valores para a raiz quadrada de 2, você nunca chega numa dízima periódica. Sempre os valores dos números decimais vão estar sendo diferentes uns dos outros. Então, se você não tem uma dízima periódica, você não consegue obter a fração geratriz. Raiz quadrada de 3, mesma situação. Você, ao tentar obter o resultado de raiz quadrada de 3, nunca termina os algarismos que geram o raiz quadrada de 3. O π, que é conhecido para nós como 3,14, né? Na verdade, ele não tem apenas essas duas casas decimais após a vírgula. O π não é apenas 3,14. Ele tem mais continuações aqui infinitamente. E seus algarismos não se apresentam de forma periódica. Raiz quadrada de 5, da mesma forma, você ao obter o resultado de raiz quadrada de 5 não vai dar um valor exato. E aí nós não temos algarismos organizados de forma periódica. Dessa forma, não vão gerar uma fração. Os números irracionais possuem infinitos algarismos decimais e não periódicos. E a interseção dos racionais com os irracionais gera conjunto vazio. Não há elemento algum em comum entre eles. Os racionais podem ser escritos em forma de fração e os irracionais não podem ser escritos em forma de fração. Não há elemento comum entre eles. Tarefa da semana. Eu elaborei essas questões com base no que foi proposto na aula. Então, a primeira delas aqui é para converter cada fração em decimal. A segunda questão é para efetuar as operações envolvendo adição e subtração de decimais. E a questão 3 e 4 tem relação com a multiplicação de decimais. Então, pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Bons estudos e uma ótima semana. Até a próxima, pessoal!